Mas, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, né? Falando da igreja do Senhor Jesus hoje. Nós precisamos entender que hoje tem faltado uma certa palavrinha chamada unidade. Chamada o quê? Unidade. Parece fácil quando a gente fala unidade, é só estar junto contigo, estamos juntos. Eu sempre até brinco quando mando um recado para alguém, estamos juntos. Mas a falta de unidade, ela realmente fragiliza famílias, instituições são derrubadas, empresas são destroçadas, porque falta unidade. A unidade é algo tão sério, assim, é tão essencial, que o próprio Senhor Jesus, ele na oração sacerdotal, ele faz questão de rogar ao Pai pela unidade da igreja. Sem a unidade, nós somos fracos, somos frágeis. Sem unidade numa família, a família vai embora. Vai ou não vai? Sem unidade numa empresa, sem unidade num time. Então é importante a gente ter unidade, mas essa unidade começa no coração. Vai para a mente e depois passa para as nossas atitudes. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, abra a palavra de Deus, Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 20 e 21. O Senhor Jesus roga por mim e por você. E depois ele fala sobre unidade. Quem achou? Diga amém? O Senhor Jesus fala assim: eu não rogo somente por estes, por aqueles que estavam ali, por seus apóstolos, discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem crê em Jesus aí? Então essa oração é para mim e para você. Amém? Tem intercessão aqui. Para que todos sejam, fala assim, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo crê que tu me enviastes. O mundo só vai crer que o nosso Pai enviou Jesus Cristo se nós formos um. É o que diz a palavra. Está escrito ali, o Senhor Jesus falou isso. Então feche seus olhos, olha comigo por essa mensagem, amém? Peça que o Pai fale contigo. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo, Senhor, para ouvir tua palavra, que o Senhor venha mais uma vez nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, para que possamos, Senhor, nessa unidade, sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, antigamente, a gente vê os livros de história, livros épicos, até filmes, existiam nações contra nações, Uma nação tentava dominar a outra, e no que dominava a outra nação, ela tentava assimilar a outra nação, ou seja, ela incorporava a outra nação dentro dela e queria que a outra nação assimilasse a sua cultura. Assim aconteceu na Babilônia, quando eles dominaram o mundo todo. Nabucodonosor, ele pegava os principais oficiais, os nobres, levavam para o palácio, estudavam a cultura babilônica, para que todas as nações tivessem um único imperador. Quem entendeu bem? Um único rei. E tivessem o mesmo direcionamento, porque ele sabia que nessa unidade ele conseguia governar. Por isso que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram para a Babilônia estudar a cultura de onde? Da Babilônia. Quem está entendendo bem aqui? Inclusive, os nomes deles não eram esses. Daniel foi chamado de Belsazar. Quem sabe o que significa Belsazar? Era o deus deles lá. Era um maligno lá da Babilônia. E Daniel foi, o nome dele foi mudado para esse. Sadraque, Mesaque e Abednego não era o nome deles, eram nomes dados depois na Babilônia, dos deuses deles. E eles eram assimilados assim. A mesma coisa aconteceu com Alexandre o Grande, quando ele dominou o mundo. Na época dele, ele levou a cultura helênica, ou seja, a cultura grega, para todo o mundo. E depois os romanos faziam a mesma coisa. Dominavam os outros povos, chamavam os outros povos de bárbaros e levavam também a cultura deles. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, todo reino,
quando ele quer se manter forte, ele tem que manter o quê? Todo mundo com o mesmo pensamento, a mesma educação, a mesma direção. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Mas se você reparar hoje, a guerra hoje entre os povos não é mais de uma nação contra a outra, querendo assimilar a outra. Há uma divisão dentro das próprias sociedades. Já reparou isso? Brigas religiosas, brigas políticas, esquerdas, direitas. É ou não é verdade? Não é? E se você sai da esquerda da direita, você cai no centrão. Eu não sei qual que é pior. É ou não é? Não é, não é verdade? Não é? Um recebe mensalão, sei lá o que é, emenda aí, que eles falam, como é que é? Secreta, né? Que já vem muito tempo aí. Mas o que acontece? E essa divisão dentro da própria sociedade, né? Pobre e rico, entendeu? De raças, né? Agora, negros, brancos, amarelos, vermelhos. Gente, somos todos raça o quê? Humana. Fala com a pessoa que está falando, somos a raça humana. Todos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Amém ou não amém? Amém? Por acaso tem algum ser humano que não tenha sido Deus que criou? Então, que desgraça é essa divisão é essa? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas as pessoas começam com essa guerra. Interessante que se você conversar com um muçulmano, né? Teve o Serginho Renato que esteve lá com os turcos, mas os muçulmanos, eles aguardam a vinda de Jesus Cristo, sabia disso? Ele fala, não, quando Jesus voltar, ele vai, né? Conduzir todos os muçulmanos. E o judeu aguarda quem? Aguarda a vinda do Messias. E nós aguardamos a vinda de quem? Mas não é uma briga entre si, gente? É interessante isso, né? E por que essa divisão tão grande de classes, né? De nobres, de plebeu, de funcionário público? Por exemplo, até na nossa sociedade. Por exemplo, alguém aqui, aí alguém de repente passa por uma prova de um alto escalão aí, né? Do governo, a pessoa já começa a olhar diferente. Por exemplo, né? A Marisa, tem outros doutores aqui também, as pessoas costumam brincar que juízes, eles pensam que são Deus, né? Mas desembargadores têm certeza que são. O STF, então, são acima, né? Mas é uma realidade isso, né? As pessoas começam a se achar melhores do que as outras, mas na realidade, vou ser sincero com vocês, não há uma coisa mais democrática que Deus deixou na face da terra, e eu fico muito feliz com isso, que a morte. Branco, preto, pobre, rico, amarelo, vermelho, todo mundo vai para o buraco. É democrático ou não é, gente? Vou esticar um pouquinho, mas tem um plano de saúde melhor, e fica lá no soro, lá, igual um Munhá. É ou não é? Mas um dia vai rodar. E aí, quando fica muito tempo, a família fica assim, está sofrendo, né? Vamos pedir a Deus para acabar com esse sofrimento logo, porque eu não tenho coragem para puxar o troço lá. É ou não é? Então, na realidade, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, só um pedacinho aqui, rapidinho. A morte, né, a sentença de morte do ser humano foi um ato de misericórdia de Deus. Como assim, pastor, um ato de misericórdia de Deus? Quer dizer que a morte porque depois que o homem caiu, o que Deus fez? O impediu dele ter a vida eterna, dele comer o fruto, né, da vida. Por quê? Porque você já imaginou, se o homem pecando não morresse, você ia estar convivendo com Hitler, com Mussolini, não ia estar aí ainda, Gengis Khan. Sabe, e todas essas pestes que passaram por aí, estariam querendo cortar nossa cabeça, nosso gogó. E aí você não podia nem morrer. Você já imaginou a humanidade hoje? Nós temos 7,5 bilhões, né? Os dados, né, estimativa, mas os antropólogos fizeram uma regressão até do período de vida, assim, a média de vida do ser humano em cada época, e chegou-se à conclusão que mais de 100 bilhões de pessoas já passaram pela Terra. Você imagina se todo mundo estivesse vivo? Fala com a pessoa, até a morte, Deus pensou em você. É ou não é verdade? Não é? É assim, uma desgraça. Se a pessoa acha que está com fome com 7,5 bilhões, você imagina com...
É ou não é verdade? Então Deus é tão maravilhoso, porque o que ele fez? Ele vou fazer o seguinte, eu vou ajudar o ser humano, já que ele pecou na carne, eu vou sentenciar a carne na morte, para que eu possa mais tarde salvar a sua alma através de Cristo Jesus. Amém? Por isso que Paulo diz, a carne na verdade, olha só, ela está indo embora, mas o meu homem interior se renova a cada dia em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz assim, quem me levará do corpo, pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele dá graças a Deus por Cristo Jesus, né? Porque na realidade a carne, com o tempo, você começa a se enfadar, é ou não é verdade? Começa, é assim, gente, cansaço, o próprio salmista fala, passou de determinada idade é o quê? Enfado e cansaço, mas ninguém quer ir embora, né? É enfado e cansaço, mas todo mundo aí botando butacos, pulando, fazendo malhação, vai para o crossfit, vai para a academia, é ou não é? Não é? Todo mundo quer ficar aí. Mas glória a Deus por isso. Isso significa que tem fôlego de vida dentro de você. Mas que a condenação da carne, né, pecadora, foi, né, um ato de misericórdia de Deus para com a humanidade, isso aí a gente não pode negar, como nós vimos aqui, é ou não é verdade? Então, nós, né, que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, que aceitamos Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo, nos aguardamos novos céus e nova terra. Amém? Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer é que falta unidade. Falta, na realidade, na nossa vida, na nossa sociedade, no mundo, né, um só pensamento, um só coração. Mas por que não tem como ter isso? Por quê? Se o nosso Senhor Jesus, ele fala assim, Pai, ó, não rogo somente por esses, mas por todo aquele que vier, através da tua palavra, crê em mim. Mas aperfeiçoa-os em que? Na unidade. E ele é tão sério que ele fala assim como eu e tu somos um. Ou seja, o Senhor Jesus e o Pai são um em pensamento, em essência, que nós também sejamos um. É muito sério isso. Aí eu faço uma pergunta, nós somos um como Cristo deseja? Então tem alguma coisa errada com Cristo? Com a intercessão dele? Com o Evangelho? Com quem? Fala com uma pessoa, com quem está errado aí? Gente, dentro das famílias, pancadaria, não é verdade? O mundo consegue colocar briga dentro da família. Consegue ou não consegue, gente? Não, vamos raciocinar, me perdoa falar disso, eu não gosto de falar isso, a pastora não gosta que eu falo, mas vamos raciocinar que não dói. Não é? Que eu também preciso. Gente, se na nossa própria família a gente não consegue entendimento, como é que nós vamos ter na igreja? E qual a importância da unidade? Por que o Senhor Jesus estava tão preocupado com a unidade que ele roga ao Pai? Gente, são as últimas palavras do Senhor Jesus dirigidas ao Pai a nosso favor. É muito sério isso, a oração sacerdotal. Então, é de suma importância a gente entender o motivo dessa unidade. O Senhor Jesus, certa vez, ele estava expulsando o demônio de um rapaz. E ele expulsa o demônio, e aí os fariseus o acusam, né, de que ele estava expulsando os demônios pelo maioral dos demônios, quer dizer, dizendo que ele tinha um demônio maior com ele, por isso estava expulsando os demônios. E nessa blasfêmia, ele fala o seguinte, olha, todo pecado contra o Filho vai ser perdoado, mas contra o Espírito Santo, nem nessa vida e nem na outra. Fala com a pessoa, cuidado, quando você vê a operação de milagre, o que você fala. Porque se for o Espírito Santo e você atribuir ao capeta, você pode estar igual aos fariseus e vai rodar feio. Não é só nessa vida, não, é na outra. Quem está entendendo bem aqui? Né? Respeito é bom, eu gosto. Quem já ouviu falar nisso? Então imagina para o Espírito Santo. Amém? Por que a blasfêmia com o Espírito Santo é tão grave? O que Jesus ele fala? Só para a gente poder, né, não fugir disso aqui, que eu sei que vai ficar um ponto de interrogação. Porque, na realidade, quem é que convence o homem do pecado? Da justiça e do juízo de Deus. Então, sem ele, sem o convencimento dele, não há salvação. Se você atentar contra ele, ele se afasta de você, tu está roubado.
claro aqui, gente? Amém? Então, não há a menor possibilidade de alguém ser salvo sem que o Espírito Santo o convença do pecado. Porque a primeira frase que o Senhor Jesus dá é o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas como eu vou me arrepender se o Espírito Santo não me convencer que eu sou pecador? Está sendo bem claro aqui, gente? Amém? Então, atentar contra o Espírito Santo, mas diretamente não. Às vezes você atenta contra uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Aí, nessa você se dá mal. Amém? Isso é muito importante, tem que tomar muito cuidado com isso. E quando a gente também, com relação, eu já falei aqui várias vezes, quando a Bíblia diz que a gente não tem que, não tem que falar mal da autoridade, não tem que xingar, nada, porque não é da vontade de Deus, a gente está indo contra a palavra de Deus. Em Provérbios fala assim: aquele que não atenta para a lei de Deus, ele despreza Deus. Porque aquele, por exemplo, quando você não age de acordo com a palavra de Deus, você está desprezando aquele que deu a palavra. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, toma muito cuidado. E é nisso que o diabo trabalha para quebrar a unidade. Porque não há comunhão de trevas com a luz. Mas eu não concordo com isso. Azar o teu. Eu tenho que concordar com o que está na palavra de Deus. Minha opinião e a sua, se tiver de acordo com a palavra de Deus, beleza. Se não tiver, serve para nada. Apóstolo Paulo, rabino, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, doutor na lei, ele disse que tudo aquilo que ele sabia, entendia e fazia, quando ele se encontra com Cristo, ele reputou por esterco. Imagina eu e você, que estamos muito aquém do conhecimento do apóstolo Paulo. Estou sendo bem claro aqui, irmão? Sem humilhar ninguém, porque eu estou me colocando também no mesmo meio. Amém? Glória a Deus? Amém? Amém? Amém. Glória, cadê a unidade aí? Amém. Fala assim: Senhor Jesus, me faça estar unido com a tua palavra hoje e sempre. Então é importante isso. Aí o Senhor Jesus, ele expulsando esse demônio, quando ele expulsa o demônio, ele vira para os fariseus e fala assim: calma aí, se Satanás expulsa Satanás, o reino dele ia acabar. Porém ele fala assim: porque um reino subdividido não subsiste. Então o reino do diabo é bem o quê? Unido. Fala com a pessoa que está falando assim, ó: só o crente que é bobo, porque o capeta é esperto. A capeta não fala mal do capeta, agora o crente fala mal do crente. Vai ser burro assim no quinto dos infernos, né? Não, nem lá ele serve, porque o capeta não vai aceitar ele lá. Ainda não é? Não, rapaz, calma aí, tu traiu o teu pessoal lá, vai ficar aqui comigo. É ou não é? Não, aqui não. Então, o Senhor Jesus fala que o reino do diabo, ele está unido. Ele é o quê? Unido num propósito contra Deus e contra os filhos de Deus. Ele é bem unido ali. O Senhor Jesus fala isso. Por isso que existem bem a organização lá, principados, potestades, dons espirituais na maldade, principados nas trevas ali, que dominam regiões, não é? Por quê? Porque eles são bem unidos e organizados contra o reino dos céus. Quem é do reino dos céus aí? Então é contra você. Então eles atacam em grupo coordenado e bem orquestrado. E tem, né, o príncipe deles, que é o príncipe deste mundo, que é o diabo, que é o inimigo das nossas almas, e ele é real, porque quem falou isso foi Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí, o que acontece? Eu sempre falo isso, é uma verdade. Nós somos o rebanho do Senhor Jesus. Quem é do rebanho? Rebanho, você me entende, que é ovelha. Mas uma ovelha fora do aprisco e do rebanho, vira o quê? Vira uma presa do lobo. Vira ou não vira? Vira o quê? Uma presa do lobo. Quem já viu, né, já falei outro dia aqui, vou repetir, quem já viu aqueles programas de mundo animal, selvagem, os leões, né? Ao redor das manadas de búfalo, das manadas de zebra, de sei lá o quê. Aí as manadas estão juntinhas, eles não chegam perto. Já reparou isso? O que eles fazem primeiro? Ficam de redor, rodando. Aí quando a manada se espanta, que ela debanda, um ou outro desgarra. Quando desgarra, o que eles fazem? Eu vou nele. Saiu do grupo,
perdeu a unidade. E aí vira presa fácil. Abra aí 1 Pedro 5,8. Eu acho que é isso mesmo. Abre aí para a gente ver o que Pedro fala. Né? Como é que o capeta está? Né? Me ajuda aí, vê se é isso mesmo. É isso mesmo. Ele diz assim, Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, andou de redor como quem? Leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Lembra lá das ovelhinhas, lá juntinha, e o leão rodando? Aqui desgarra, ele pega e não larga mais. Depois que vai para a boca do carro, já era. Então, por isso, o Senhor Jesus, ele roga ao Pai pela nossa unidade, para que nós não venhamos desgarrar do rebanho, porque senão vira a comida do leão. E é difícil. Quantas pessoas, a gente vai ali fora, ajudar muita gente lá, tem muita gente ali que já foi da igreja, já até pregou, sabia disso, e fica lá, sabe, recebendo agora alimento da mão dos outros, dormindo no meio da rua. Já tiveram casa, famílias, mas por terem opiniões próprias. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Por darem ouvido a sentimentalismos baratos, né? Vamos lá, se apegou a fulano, se apegou a ciclano, se apegou, aí vai e se afasta do rebanho. Coloca a culpa na igreja. Quem já ouviu isso aí? Não pode, gente, em nome de Jesus. É importante a gente entender isso. Essa nossa unidade é que vai nos preservar. Então, o reino do diabo é unido. Mas o que ele faz para poder agarrar uma ovelha do Senhor? Ela procura botar, desunir, não, um contra o outro. Essa brigalhada, primeiro começa no coração, depois vai para a cabeça, e depois vai para a língua, a insatisfação, reclamação. É ou não é verdade? Não é assim? Aí depois nas atitudes. E aí depois a pessoa está perdida, o diabo já laçou. Porque quando tiver alguma insatisfação no seu coração, deixa eu falar uma coisa para você aqui que é importante. Não deixa durar muito tempo, não. Porque na insatisfação você vai gerar o quê? Um ressentimento, daqui a pouco uma raiz de amargura, daqui a pouco você está mal. E aí o diabo pega como presa o quê? Fácil. E aí já era. Então é muito importante essa nossa unidade, ela tem que começar no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele fala, olha só a igreja do Senhor, presta bem atenção aqui que é importante isso. Lá em 1 Coríntios 1,10, porque a igreja de Corinto começou a brigar por questões de liderança. Né? Um é de Apolo, o outro é de Pedro, o outro é de Paulo. Aí ele falou, gente, todo mundo é de Cristo. Então a gente precisa entender isso. Mas também tinha um pessoal que era de Cristo, que eram os piores, porque esse aí não queria submeter a ninguém. Né? E aí ele dá uma palavra que é muito importante, isso aí tem que caber na minha vida e na sua, que está lá em 1 Coríntios 1,10. Se puder botar na tela aí, bota aí. Que diz assim, rogo-vos, irmãos, o apóstolo Paulo falando, que todos tenhais o quê? O mesmo pensamento, digais a mesma coisa, o mesmo parecer. Eu não posso ter um parecer e você ter outro. Isso vai dar errado. Então, olha lá, rogo-vos, porém, irmão. Jesus não rogou pela unidade? E agora o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava implorando que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo pensamento, em o mesmo parecer. Olha só, que digais todos o que é uma mesma. Às vezes tem um crente falando uma coisa, outro falando outra. Gente, vamos raciocinar que não dói, o diabo já aproveita isso. Aí, cada um fala uma coisa, vai ter o quê? Dissensão. Deixa na tela aí, por favor, filho. Vai ter dissensão. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Aí, pensamento. Por isso que eu falei, toma cuidado com o que passa na sua mente, no seu coração. Porque o pensamento, você começa a ter um outro parecer. O que é um parecer? Quando a gente vai fazer um orçamento, o que você faz? Você vai querer
de uma empresa, você faz um orçamento para ver o preço de um e o preço da outra. Geralmente você vai comparar os dois para ficar com o melhor, não é isso? Com o menor. Não é isso? E quando você tem uma enfermidade, você vai no médico, depois vai em outro, para que cada um dê o quê? E se os dois tiverem o mesmo parecer, aí tu fala, eu estou bem, eu estou mal. É assim ou não é? Né? Se divergir, você vai procurar o quê? Um terceiro. Né? Então, o que é o mesmo parecer? É você ter a mesma opinião, o mesmo sentimento que a igreja tem, que o ministério tem. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, só rapidinho aqui, para a gente entender aqui o que eu quero dizer com mais praticidade. Tem igrejas aí, né? A gente ora por todas elas, e a pastora sabe disso, a gente todo dia ora por outras igrejas, nós não temos condição de chegar em todos os lugares, mas tem igreja que, pelo amor de Deus, usa os mesmos meios, as mesmas armas que o mundo usa para atrair pessoas, como se fossem clientes. Quer ver uma coisa? Competição. Não, vem que você vai, ó, quem te desonrou agora vai ter que suportar você na boa. Que desgraça, então você vai procurar ser próximo para mostrar para o outro que você está bom? Eu pensei que era para você ser bem-aventurado, para você desfrutar com a tua família. Que desgraça é essa? A Bíblia diz que nós não podemos descobrir de vanglória. O que é vanglória? É você despertar nos outros a vaidade, a inveja. É ou não é verdade? E essa competição, aí o que acontece? O irmão comprou um carro bom e você, não, tem que comprar um carro bom também, mané. Não, o irmão tem uma casa na praia, tem que ter uma também. Você não tem que ter casa na praia porque o outro tem. Você tem que ter casa na praia para você desfrutar para você e para a sua família. Você tem que ter um carro bom para o seu deleite para a sua família. Estou sendo claro aqui, gente? Não é porque o outro tem, gente. Que meninice é essa? E aí, algumas igrejas estão usando isso para poder atrair as pessoas. Sob o manto, né, de fazer a obra de Deus. Aí agora, ó, se você der, e quem dá mais, estipula preço, gente. Não estou falando de uma, não, são várias. Aí abre espaço para um capeta e para a internet também, e falar, não, dízimo não é de Deus, não. É ou não é verdade? Mas a culpa acaba sendo de quem? Da própria igreja, que não busca unidade na palavra. Porque dízimo é bíblico, e o Novo Testamento não vive de dízimo, não, vive muito mais do que isso. Mas é uma forma de gratidão, de honrar, tem que ser com alegria, com generosidade, não é por imposição nem tristeza. Quando eu oferto ao Senhor, eu tenho que ofertar com alegria, entendendo que eu estou dando porque eu já recebi do Senhor. Amém ou não amém? Não é porque alguém está chegando aqui, ó, você dá ou desce. Não me perdoa, que tem até alguém que fala assim, né, na internet. É ou não é? Não, em nome de Jesus, não. Mas hoje a pastora deu até um exemplo de uma moça, né, acho que é austríaca. Ela herdou uma fortuna de 20 bilhões. Tem noção do que é isso? Nem eu. Eu nunca vi, nem... Gostei, Érica. Nem em filme eu vi isso. Eu não sei nem o que se cabe num lugar. E aí, sabe o que ela fez? Ela falou assim, não, gente, para que eu quero esse dinheiro todo? Ela foi lá no Fórum Mundial Econômico, não tem? Fórum de Davos, eu acho, lá. Aí ela foi lá com a placa, falou assim, não, todo ano 90% da minha fortuna. Que eu quero. E aí selecionou 50 pessoas do país dela para poder ajudar ela a distribuir o recurso. Eu estou falando de ímpio. Fala com a pessoa que está em nome de Jesus. Se você tiver um coração desse, quem sabe vem mais coisas. Amém ou não amém? Então eu preciso entender isso, gente. Por que a Bíblia diz, alma generosa próspera? Ela já era próspera. Essa é uma verdade. Mas eu não posso ter uma coisa impositiva, tem que ser algo que vem de Deus para o coração da pessoa. O apóstolo Paulo fala que ninguém dê por constrangimento nem por necessidade. Então, esse estímulo à competição, quem dá mais, é ou não é? Vai ter mais. Isso é o que o mundo faz. O próprio diabo, quando tentou Jesus, falou assim, e tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, as pessoas não estão vindo para a igreja por causa de Jesus Cristo, pela salvação, pelo bom caráter. Está vindo porque quer ficar rico. Vai trabalhar, meu irmão. Amém? Monta uma empresa, é ou não é verdade? Amém ou não amém? Quem entendeu aqui?
Nada contra, gente. Jesus fala que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas nem todo mundo vai ser empresário, meu Deus. Nem todo mundo vai ser rico. Gente, vamos raciocinar que não dói. É ou não é verdade? Quem Deus der essa condição, que é esse dom, glória a Deus, aleluia. Reparta, ajuda, socorre os irmãos, faz obra social. E quem não der, contribui com o teu trabalho, com o que você tem. O importante para Deus não é a quantidade, é a forma como você dá no teu coração. É nesse parecer que nós temos que ser um. É o parecer bíblico. Não é o meu. Não é porque eu estou querendo fazer algo e aí eu vou extorquir o irmão. Estou sendo claro aqui, meu irmão? Amém? É muito importante a gente entender e ter esse parecer, como o apóstolo Paulo disse. Olha, eu tenho que ter o mesmo parecer, mas eu só vou ter o mesmo parecer se eu tiver a mesma visão. E a minha visão tem que ser a da palavra bíblica. Glória a Deus. Amém? Então, na unidade que o Senhor Jesus pede, é a unidade de coração. Então, se o mundo busca a vaidade, eu tenho que lutar para que eu possa ter humildade no meu coração. Se o mundo, ele acha que tem que ser melhor do que o outro, a Bíblia diz que eu tenho que ser melhor para servir o próximo. O próprio Senhor Jesus fala, eu não tenho que estar acima, eu tenho que estar abaixo para servir os meus irmãos. Eu considero cada membro da igreja, cada um de nós, como um tijolinho que forma uma casa. Quem vier após mim tem que subir nas minhas costas para ir mais longe. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu vou passar e você também. Então, é importante a gente saber e entender que, olha só, Jesus falou assim, eu sou a pedra angular, eu sou a pedra principal, e Ele colocou a igreja em cima dele, e Ele colocou os apóstolos em cima dele, os outros discípulos em cima dos apóstolos, e nós fomos fundados em cima de outras pessoas. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E em cima de nós tem que vir outros. Então nós temos que estar aqui, a nossa unidade tem que ser nessa. Eu estou aqui para servir, meus irmãos. E nós servimos uns aos outros. Por isso que Paulo diz assim, ó, preferir em honra uns aos outros. Jesus fala o quê? Que nós devemos, se quer ser maior, tem que ser o quê? Servir a todos, tem que ser o menor. Mas essa competição não pode estar dentro da igreja, a vaidade, a ganância, a avareza. Amém? Sistema político, seja capitalismo, comunismo, não importa, não pode estar dentro da igreja. Estou sendo claro aqui, gente? A gente vai viver esse sistema, se a gente estivesse na Rússia, a gente tinha que respeitar o Putin, acabou. Tem igreja lá, sabia disso? Aí você ia brigar lá, sem necessidade? Não, fala que irmão, raciocina que não dói. Quando o irmão vai lá para a Turquia pregar o evangelho, ele vai na praça lá pregar lá, por que não vai? Porque o quê, Serginho? E corta a cabeça dele. E aí ele vai pregar o evangelho como ele pode. Quem entendeu bem aqui? Ah, é a lei do país? Eu vou no sapatinho aqui pregar o evangelho. Quem entendeu bem aqui? Um dia nós vamos morrer, mas se você puder estender um pouquinho... É ou não é? Amém? Vai reduzir para quê? Apressar a tua morte? Então, a nossa unidade, ela tem que ser em torno de Cristo. Amém? Quem entendeu bem aqui? E aí o diabo não vai captar tua mente, não vai captar o teu coração. A gente tem que ser maduro, adulto. Quando, presta bem atenção, quando chegam para Jesus e falam assim, olha só, nós devemos pagar imposto porque o judeu odiava pagar imposto, que estava na terra dele e pagava imposto a Roma, que era um governo fora. E ele pensa, devemos pagar imposto para pegar Jesus Cristo. Você sabe a história, então fica mais fácil. O que ele fala? Né, o que ele fala? A ideia era o seguinte, se Jesus falasse que não deveria pagar imposto, o judeu ia ficar com ódio dele. Não, ia ficar a favor. Mas aí os romanos iam prender ele. E se ele dissesse que era para pagar, o judeu ia ficar com ódio dele. Então, o que Jesus fez? Me dá uma moeda aí. Cadê? De quem é a cara que está na moeda? É de César. Então dá certo que é de César, meu irmão, para de me perturbar. Tem gente que é retardado, até o dia de hoje. Tem coisas que eu e o IPVA tem que pagar ou não tem, gente?
Né? A gente, às vezes, tem um carro um pouco caro, a gente empurra com a barriga um pouquinho, né? Para poder, quando vender, pagar tudo, ela descontar. Não é verdade? A gente fala isso, né? Mas vai pagar, né? Mas vai pagar, mas não tem que pagar? Tem. Então não tem. Tem que pagar. Não tem que descontar o imposto de renda? Tem ou não tem? Tem. Ué, não tem jeito. Vai fazer o quê? Não vai pagar? Mas, e você dizime e oferta ao Senhor? Então, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O mesmo parecer. Amém? Mesmo que? Parecer de Jesus Cristo. É isso. E aí o Senhor Jesus, quando Pedro aparece para ele, fala assim, Senhor, Pedro nem fala, o pessoal estava do lado de fora já cobrando imposto. Você não falou que tem que dar César o que é de César? Então, bora dar. Cadê a pratinha? Não é? Aí, não falou? Aí Pedro fala, e Senhor, aí o que Jesus fala? Vai lá. Você não sabe trabalhar, meu filho? O que você faz? Pescar, então, vai lá, né? Fala com a pessoa, Deus vai te abençoar naquilo que você faz, meu filho. Vai cair do céu o troço? Não, isso aí só no Maná, enquanto estava no deserto, acabou o deserto, acabou o milho, acabou a pipoca, quem entendeu? Na verdade, entrou na terra, vão arar a terra aí e plantar, amém? Então, vai lá, pesca, lança lá e pega, aí o primeiro peixe que você pegar, pega, paga o meu e paga o teu. Então, Deus abençoa você, para você pagar suas dívidas e ainda contribuir com a obra de Deus. Porque pagou até o de Jesus, né? Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo bem aqui? Então, esse parecer tem que ser o parecer de Jesus. Esquece as opiniões dos outros. Mas fulano porque fulano é um astro aí da teologia, de não sei o quê, meu filho. Está de acordo com a Bíblia? Procura ver. A gente não é retardado. Procura olhar a palavra, o que diz a palavra. Aí sim, eu vou saber se eu concordo ou não. Porque o diabo, ele tem um reino unido, mas ele vai procurar fazer o quê? Desunir. Nos debandar, porque aí vira presa fácil. Presa fácil. Então, a forma de eu entender como eu devo estar unido ao corpo de Cristo, porque deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que fala assim, não, a igreja somos nós, sou eu. Não, a igreja não sou eu. A igreja somos nós. Amém? A Bíblia fala com clareza disso. O apóstolo Paulo fala assim, não deixe a congregação de vocês como é costume de alguns, que é complicado. A igreja somos quem? Nós. Eu sou templo e você é templo individualmente do Espírito Santo. Agora, igreja somente se estivermos do quê? Unidos, um corpo. Por isso nós somos o corpo. Cristo é o cabeça, nós somos membros um dos... Ou fala comigo assim, eu tenho que servir o meu próximo. Tá? Consiste nisso. Então, quando nós entendemos isso, o Senhor Jesus fala assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão, está lá em Mateus 16, contra a minha igreja. Contra a minha quem? Igreja. Não é contra um indivíduo, contra uma pessoa, é contra a igreja. Eu sozinho não sou absolutamente nada. Você e eu só somos alguma coisa porque pertencemos ao corpo de Cristo. E Ele cuida muito bem do corpo dele. Cadê os membros do corpo de Cristo aí? Amém? E Ele cuida primeiro do nosso coração, da nossa mente, do nosso pensamento, para que tenhamos o mesmo parecer, as mesmas atitudes, mesmos sentimentos. Aí ninguém pode derrubar você, nem o diabo. Fala comigo, nem o capeta, nem Satanás, nem o diabo pode com a minha vida, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Ser membro do corpo de Cristo. É importante a gente saber disso. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas a igreja tem que estar o quê? O que Jesus falou? Que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Mesmo parecer, mesmo pensamento, falando a mesma coisa. Cuidado. Quem já ouviu falar na conversa fiada morreu carambola? Eu não sei nem de onde apareceu isso. Se alguém souber, depois manda no WhatsApp para mim. Né? Mas, cuidado. O que Paulo diz? As más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Então, eu preciso estar unido no corpo de Cristo. Aquilo que a palavra diz é o que eu tenho que ser. Amém? Fala comigo assim, Jesus é manso e humilde.
eu tenho que ser manso e humilde. Jesus veio para servir, eu tenho que servir. Jesus não veio para competir, veio para dar a vida, eu também tenho que dar a vida. É isso que o Senhor Jesus deseja. Se você presta bem atenção, você jamais vai ter problema, porque o ego é uma desgraça. O ego inflado, claro. Por que vem as contendas? Porque quando você dá uma opinião que a tua não é aceita, você fica com raiva. Por isso que há competição. É ou não é verdade? A outra apareceu mais do que eu. A outra, eu fui preterido. Gente, se você preferir o outro em honra, se você tiver o sentimento de Cristo, de sempre estar servindo e honrando, você não vai ter problema na tua vida. Foi claro aqui, gente? Para a gente estar encerrando. Qual foi o pecado do diabo? Então, mas por que ele quis ser igual a Deus? Que sentimento é esse? Quem tem? Vaidade. Vai querer ser melhor, ser superior, estar por cima, mandar. Deu para entender bem? A minha opinião é melhor, meu parecer é melhor, eu quero ter melhor coisa. Então presta bem atenção que eu vou falar com você. O nosso sentimento não pode ser o sentimento do diabo. Esse é o sentimento que está no mundo. Querer ser melhor, querer ter as coisas melhores, lutam, né, morrem, sacrificam família, vida para ter as coisas melhores do que os outros. Não é para ter coisa melhor, não, só para ter melhor do que os outros. E o nosso Senhor Jesus? Chegou por cima? Gente, chegou por baixo. Que legal, né? Na barriga de uma adolescente, de uma família que não fazia parte do sistema real na época nobre, era da linhagem de Davi, mas não fazia parte lá de Herodes, daquela galera toda, nem de Roma. Uma família humilde. Não é verdade? Foi criado como uma criança normal, exerceu a função de carpinteiro, porque ele era o mais velho, então, né? Ele seguiu a profissão do pai, que era carpinteiro, trabalhou para sustentar, ajudar a família, normalmente. Fala que a pessoa está falando, do crente trabalha, tá? Porque Jesus também trabalhava. Amém? Não é? E aí depois começou a pregar o evangelho e a servir a todos. Quem precisava de cura, ele era a saúde. É ou não é? Quem estava nas trevas, ele era o quê? A luz. Quem estava com fome, ele era o alimento. Quem estava triste, ele era a alegria. Amém? Quem estava sozinho, ele era a melhor companhia. Quem estava perdido, ele era a nossa estrela guia. Amém? Quem se sentia frágil, ele era a força. Ele serviu a humanidade em tudo, e aos seus discípulos, e até a morte de cruz. Então esse é o nosso sentimento. Você vai estar sempre unido à igreja, ao corpo dele, se nós tivermos o mesmo sentimento do Senhor Jesus. Não tem que ser melhor do que ninguém, tem que ser o melhor discípulo, Senhor. Não tem que fazer melhor do que o outro, tem que fazer o melhor de si. Amém? E aí Deus vai te abençoar e muito na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu coloquei isso na minha vida durante muitos anos. Não procurar olhar para ninguém, mas olhar sempre para Deus e para mim. E dar sempre o melhor de mim, para que eu pudesse ser aceito por Deus. E tem dado muito certo. Quem entendeu bem aqui? Amém? Graças a Deus. A alegria do Senhor continua sendo a nossa força. E vai ser a sua também todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Você vai ser a melhor esposa, melhor esposa. Melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor irmão, melhor servo, melhor discípulo. Você vai ser o melhor de tudo em Cristo Jesus. Não do que os outros, mas sempre para servir em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está unido na igreja aí? Fala comigo assim, Satanás. Perdeu. Porque eu não largo o meu Jesus, nem a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Amém?